Fala galera, mais um episódio aqui no nosso Medicina em Foco, né? Hoje é um episódio muito especial porque eu trouxe um cara hoje que eu admiro. Na verdade, só trago pessoas que eu admiro aqui até hoje, graças a Deus. Mas um cara que eu admiro, que eu conheci na época da minha residência. Conheci na época da residência, aprendi a admirar desde então. Ele que é cearense, formou no Ceará e construiu uma história, bem construindo, na verdade, uma história bem bacana na cardiologia cearense. Estamos aqui hoje com o Rafael Macedo. Rafael Macedo, que é médico cardiologista, empresário também e torcedor do Leão, do Fortaleza. Segundo ele, é uma das maiores qualidades que ele tem. Rafael, obrigado por ter aceito o convite, cara. Seja bem-vindo à nossa casinha. Rafael, queria começar já com uma pergunta assim, certo? Você não é o primeiro médico da sua família, certo? E eu queria que você falasse pra galera como que a medicina, como que surgiu a medicina na tua vida. Se foi meio que, tipo, papai, é obrigado a fazer medicina, ou como que surgiu essa paixão que você tem pela medicina. Meu pai, ele era cardiologista, né? Faleceu agora no começo do ano. E eu sou o mais novo, né? Somos 3 irmãos. Eu sou o caçula bem distante, né? Meus irmãos têm 5, 6 anos de diferença de mim. Então sempre fui meio que a parte lá. Eu era um caçula quase que filho único, eu era fora da meada deles lá. Mas assim, naturalmente eu sempre fui muito ligado ao meu pai. Sempre tive uma conexão muito grande com ele desde pequeno, adultos também. E foi natural, não foi aquela... Era um bom aluno no colégio, né? Talvez por se dedicar, já pensando em fazer medicina, naquela época só tinha federal, eram poucas universidades, então tinha que... Muitos tinham que ter dedicação desde cedo do colégio. E foi sendo natural, a influência natural do meu pai. Eu gostava, né, do cuidar, né, do ato de servir, né? Isso também veio muito da minha formação religiosa, de servir. E foi natural, não foi pressão. Tive vários colegas que estudavam para fazer medicina porque eram bons alunos e acabava sendo uma pressão. Então isso acabou sendo uma influência natural do meu pai. Eu gostei de fazer e abri mão de algumas coisas até muito cedo, por exemplo, como intercâmbio fora, meus irmãos fizeram. Só que isso prejudicava um pouco os estudos, né? Você mudar de local por 6 meses, um ano, então eu abri mão disso porque foi uma coisa natural e aí eu sempre quis fazer. Teus irmãos são médicos também, não? Não. Minha irmã mais velha fez terapia ocupacional, né, que era uma formação que estava iniciando na época, mas ela atuou muito pouco, que acaba sendo na área da saúde, e meu irmão é engenheiro, se vê sangue, desmaia. Que nem minha mãe. Minha mãe, ela se vê sangue, ela desmaia. Rafael, cara, tu utilizou uma palavra que, assim, Diego tá aí, que viu as outras gravações, não pode não me deixar mentir. Todo mundo vem aqui quando eu pergunto, fala sobre cuidado, sobre a capacidade que a gente tem de ajudar o próximo, né? De ajudar as outras pessoas. E a gente começa a perceber um padrão de que, assim, o cara que de fato ele é bem sucedido na profissão, ele traz essa questão do cuidado, né? De gostar de gente, gostar de cuidar de pessoas, querer ter a vontade de ajudar uma família, ter um desfecho melhor, algo assim. Você acha que esse teu poder altruísta, que eu te conheço bem, sei que você é um cara muito altruísta, você acha que isso foi essencial no teu sucesso na profissão? Total, porque se você não gosta de cuidar de gente, se você não gosta de cuidar dos outros, né, como é que você vai atuar numa profissão que é cuidar de gente? Ó, porque tem raras exceções aí dentro da medicina, às vezes que você não está diretamente cuidando de gente, mas 99% da medicina é cuidar diretamente de gente, de outras pessoas, né? Ou ajudando, né, no diagnóstico, para cuidar de gente ao final das contas. Então, é peça base, é a característica básica para você querer medicina, você gostar de cuidar dos outros, né? Tenho familiares que são da área do direito, por exemplo, eles adoram papel, adoram sentar e escrever uma peça, mas odeiam cuidar diretamente de gente, né? Então, até falando, quando tem situação de que atende o público, não gostam muito, porque não gosta daquele lidar. Então, é característica de cada um. Acho que isso acaba sendo inerente nesse direcionamento que você vai sendo levado. E deixa eu te perguntar, tu formou na Federal do Ceará, na UFC, certo? Cara, se tu for fazer uma retrospectiva, né, de como foi tua vivência enquanto estudante de medicina, para o que você usa hoje na tua profissão, tá?
Vou falar o que de conhecimento técnico agora. Você acha que quanto, em termos de porcentagem, quantos por cento do que você utiliza hoje de conhecimento técnico para teu dia a dia, enquanto cardiologista, veio da faculdade? Se fosse mensurar isso aí. Se eu tivesse que direcionar o que veio da faculdade de conhecimento técnico. Fala em conhecimento técnico. Pronto. Já a gente vai falar de vivência. Pronto. De conhecimento técnico, o que veio diretamente da faculdade foi basicamente as ferramentas de anamnese e exame físico. Porque depois, para ser bem sincero, as cadeiras, o que a gente vê e tudo, né, no internato é onde você começa a aprender alguma coisa, mas para mim, onde eu aprendi mesmo medicina foi nas residências médicas, né, nas residências médicas. Mas nesse é o momento ímpar de aprendizado. Cara, e como foi tua faculdade, tua vivência na faculdade? Extensão, pesquisa? Ou tu era aquele cara que era bitolado em estudar? Como era, mano? Pronto, aí é que tá. E daí eu trago a maior parte das minhas influências, que na verdade minhas vivências, como você colocou, não é nem influências. Eu cheguei lá, eu influenciei o meio e fui influenciado. Então na faculdade, eu já entrei, primeiro eu entrei um pouco perdido, porque no colégio é tudo muito bitolado, né? Muito fácil, o colégio é muito fácil. Você vai e tal. Quando você chega na faculdade, é mesmo que te vira. Eu não entendi direito o que era a diferença entre ensino, pesquisa e extensão. Não entendia bem. Aos poucos eu fui me organizando mentalmente, sempre fui muito entusiasta de fazer várias coisas diferentes. Então, durante a faculdade, eu me envolvi na iniciação científica por um bom tempo, fui bolsista CNPq. Então, isso me influencia em como você avaliar um trabalho científico, como saber os vieses que ele pode ter. Isso me ajuda muito a trabalhar a ciência. Então, iniciação científica séria mesmo, publicação em revista internacional, era o LAFICA, o laboratório do Dr. Ronaldo, faleceu também já há tempo. Participei do centro acadêmico, só que eu era da ala capitalista do centro acadêmico. Estava envolvido com política, eu estava... Outro que participou do centro acadêmico aqui, né? Daniel participou, eu participei também. Eu participei. Só que eu fui especificamente para a Secretaria de Intercâmbio, para a Secretaria, Diretoria de Intercâmbios. Então a gente tinha... Na época tinha os momentos de intercâmbios internacionais entre os estudantes, né? Exatamente. Acho que tinha até uma associação. Isso, exato. Aí tinha a DENEM, que era muito ala política, e eram isso, controlava o CA. Eu cheguei lá e disse, aí tinha tipo 5 estrangeiros que vinham para Fortaleza por ano e 5 fortalezenses que iam na maior dificuldade e nem pegavam vaga boa. Então a gente entrou uma turma bem bacana e a gente começou a trabalhar. E em um ano a gente já estava exportando 50 alunos por ano e recebendo 50, 60 estrangeiros. Então a gente trabalhou também essa questão dos intercâmbios, a gente popularizou, né, democratizou, um termo aí mais moderno, a gente conseguiu colocar esse benefício para muitos alunos da faculdade. E isso não passava via reitoria, era direto via centro acadêmico que a gente fez. Exato. Participei, né, dessa organização nacional, que tive muito contato com projetos, né, de extensão a nível nacional, e fundei junto com um grande amigo, eu era o cérebro e ele o coração, projeto de palhaçoterapia na faculdade, nós fizemos esse projeto de palhaçoterapia de estudante, fomos nós, daí eu ia de palhaço toda semana para o hospital, né, trabalhar a empatia, né, com os pacientes, então isso também influencia muito a minha formação até hoje, ter sido palhaço, né, então se me chamam de palhaço, eu não considero isso como uma crítica, não, eu considero como elogio, ser palhaço dá trabalho. E viajei muito, fiz intercâmbio, participei de organização e viajava Brasil afora, mundo afora, né? Uma experiência muito interessante, foi uma reunião em Zlatibor, que era no interior da República, na época tcheca não, no interior da Sérvia e Montenegro. Na época era Sérvia e Montenegro. Na época ainda era unificado, né? Não, pior que eu tirei o visto para Sérvia e Montenegro, eles se separaram de eita, o visto vai valer, não vai. Então sim, só foram coisas que só na faculdade você também tem a falta de responsabilidades, no bom sentido, de você fazer essas coisas. Assim, um dia, como é que você vai conseguir fazer isso? 3 anos da hora. 17 boletos chegando todo mês, não dá. Então, a faculdade é muito bom, eu acho, para ter vivências, porque estudar é importante, sem dúvida, o conhecimento técnico, sem dúvida, mas às vezes você consegue correr atrás. As vivências talvez não dê. Cara, isso é interessante porque, cara, isso é uma unanimidade com as pessoas que a gente conversa aqui, sabe? De quanto, assim, você não faz um bom médico só com conhecimento técnico. Pelo contrário, talvez seja a menor parcela, até porque hoje, na nossa época, você lê um artigo, era
quando a gente era estudante. Era pegar uma xerox de livro, artigo, então tinha que pedir, não tinha fácil aí na internet, né? Na biblioteca. Exato, tinha que ir na biblioteca, era difícil. Mas assim, o quanto que as vivências que a gente desenvolve, a gente não deve ser, a vocês aí, que são estudantes, que estão ouvindo a gente, não deve se privar disso, porque isso vai ter talvez até uma parcela muito maior de um médico de sucesso do que conhecimento teórico, né? Porque o conhecimento teórico hoje tá muito igual, né, cara? Eu acho que sim. Eu acho que você tem que procurar vivências. Acho que conhecimento na horizontal, você tem que verticalizar em alguns pontos, né, do seu trabalho, mas você tem um conhecimento horizontal, você entender de tudo. Por exemplo, como é que hoje você vai querer ser um bom médico se você não entender um pouco de informática? Hoje não tá mais, né? Hoje você tem que ter algum conhecimento, né? Então, sim, horizontalizar o seu conhecimento até para você entender mais as dores do seu paciente também, o que ele passa, né? Então, eu acho que as vivências são muito importantes. Tá. E a cardiologia? O que foi que te seduziu na cardiologia? Foi natural. Na verdade, o que foi natural, reformulando a primeira resposta, não foi nem a medicina, não. Foi a cardiologia, né? Como eu disse, meu pai era cardiologista e ele sempre teve uma relação muito tranquila com a profissão. Então, ele era um bom cardiologista, mas ao mesmo tempo andava de moto, pulava de paraquedas, voava de avião, era poeta. Então, assim, ou seja, tinha um conhecimento horizontal também, né? Isso foi natural. Então, assim, quando eu já pensei em fazer medicina para fazer cardiologia. A única coisa que mudou é que eu pensei em fazer eco, mas aí depois eu desisti, porque ser uma coisa muito bitolada, eu gosto de fazer várias coisas, né? E a cardiologia me permite fazer várias coisas, laudar exames, atender paciente, acompanhar paciente UTI, permite ser prefeito no interior, tem cardiologista. Um abraço aí, doutor Thales, tô mentindo, né? Foi meu conterrâneo de residência. Ele tá prefeito? Prefeito de Brejo do Cruz, no interior da Paraíba. Doutor Thales. Tá vendo? Então, assim, foi a única coisa que eu mudei, né? Eu fiz até o meu fellow, não, optativo do mês de clínica médica, eu fiz em eco, e aí foi quando eu decidi, não, isso aí vai ser muito monótono, porque o cara acaba se especializando muito, né? É um exame muito demandado, e eu não queria ficar só isso. Foi a única coisa que eu mudei, mas foi natural a cardiologia, assim. Mas dentro da cardiologia, o que é que tu mais gosta? Aí saiu uma pergunta difícil. É porque eu gosto de tudo. Se eu ficar fazendo só uma coisa na cardiologia, eu vou cansar. Entendi. Eu gosto de fazer, toda minha semana eu faço ergometria, eu laudo mapa, eu atendo paciente em consultório, eu atendo paciente em enfermaria, eu vejo paciente em UTI, eu faço tudo na cardiologia. Cara, isso aqui é importante, porque o que acontece? A gente tem conversado muito sobre isso aqui, sobre como é importante o estudo interno ali, quando naquele momento de escolher qual especialidade seguir, aí o cara não conhece o que é a rotina da especialidade, né? Pô, às vezes isso leva, às vezes, o cara a cometer alguns equívocos na caminhada da escolha, e depois mudar a especialidade, o que é normal também, principalmente para quem entra muito novo na faculdade, né? A gente tem uma faculdade de 16, 17 anos, vai escolher uma especialidade com 23 anos, a gente não tem, às vezes, um grau de maturidade e não conhece o que é a rotina da especialidade. Como é que é a tua semana na cardiologia? Esquece a parte de empreendedorismo, já falar disso já, na cardiologia. É porque eu acabei ainda indo trabalhar com cintilografia também, né? Com métodos gráficos. E isso aí que você comentou, talvez eu vivenciei isso, mas porque eu vi a rotina do meu pai. Sim. Então eu vi essa rotina, depois isso é que eu quero ter essa liberdade de horários e tal. Então, acabou influenciando. Cara, minha rotina na cardiologia hoje, ela tá tranquila. Assim, eu sempre optei por qualidade de vida, né? Quando os representantes vão falar com gente, chamar para aula, né? Aí eu sempre falo para eles, eu tenho um compliance também. Eles nem entendem, né? Eu digo, meu compliance é lá de casa. Eu já trabalho de manhã e de tarde. À noite, é da minha esposa. Minha esposa não é médica. Só posso ir para sua aula, pessoa em conta, se eu puder levá-la. Eu entendo que você também tem compliance. Agora eu também tenho. O seu compliance permite? O meu é rígido. O meu não permite. Não ia. Aí ele, não, doutor, meu laboratório não permite. Tudo bem, bacana, aula, não vou poder ir. Então, não, o meu permite. Aí, tá bom, então eu vou, né? Então, eu sempre priorizei isso, né? Família, qualidade de vida, né? Então, assim, aí minha rotina hoje tá tranquila. Hoje eu passo só em 2 ou 3 locais por dia de trabalho, né? Mas teve época que eu passava em 5 locais, né? Ia para um canto, fazia cintilografia no outro e tal, parar.
como, por exemplo, a cintilografia é um nicho muito restrito, tem cardiologistas que fazem estresse. Nós somos 4 ou 5, basicamente, aqui em Fortaleza. E às vezes 3 chegam férias. Aí às vezes eu só substituo. Então, tem dia que eu faço quase todas as cintilografias da cidade. Que eu vou no ICC, vejo o São Carlos, faço teste de praxe e passo teste de imagem. Né? Ficou só instituto e imagem, enfim. Mas minha rotina é essa. Geralmente na segunda, eu estou fazendo cintilografia no ICC, que o volume é grande, paciente do SUS e tal, pacientes sofridos, preparatório de cirurgia grande, oncológica. Aí à tarde, consultório particular. Hoje está mais homogênea minha escala. Na terça-feira de manhã, vem no hospital, paciente no São Camilo. Aí à tarde, consultório aqui no ICA. Na quarta, consultório lá no São Camilo, vejo paciente, resolvo alguma coisa de coordenação hospitalar, enfim. À tarde, consultório no ICA. Na quinta, vou para o Messejana, né, mantenho um pé lá, fazendo ergometria, preceptoria, ergometria cardiopulmonar. Quinta tarde, faço o cardiopulmonar, né, avaliação de atleta, tudo. Na sexta de manhã, vou para Pulso também, fazer consultório e ergometria e cardiopulmonar. E à tarde, livre. É livre. Tem que ser. Sexta-tarde é minha livre também, graças a Deus. Mas você comentou um negócio interessante aí, Macedo, que assim, o Joel J fala muito isso, né? Que você tem que ter 3 pilares na sua vida: a saúde, a família e o trabalho. Obrigatoriamente nessa ordem, necessariamente nessa ordem. O quanto você julga importante na tua rotina você colocar prioridade nessas coisas, principalmente na tua saúde e na família. Não, isso aí é condição sine qua non para que tudo funcione. Tu acha que tu conseguiria trabalhar sem isso, ter juízo sem isso? Pois é, porque se você não estiver bem com sua saúde, com sua família, o seu trabalho não vai funcionar. Não rola, né, cara? Não rola. Quando as crianças estão doentes, eu saio para trabalhar. Eu peço às vezes para as meninas diminuírem e tal, porque eu não vou entregar o meu melhor naquele momento, né? Porque eu tô preocupado, tô ali e tal. Então, assim, não rola, tem que ser. Não é porque, procurando qualidade de vida, não. É procurando qualidade até de trabalho mesmo. Se você não priorizar essas 3 coisas, você não vai conseguir. E desde cedo eu fiz isso. Fiz acordo com a minha esposa, com a Rafaela. Quando a gente era namorada, eu acho. Tava noivo já, eu digo, se há algum momento, porque é natural do médico ter uma relação tóxica com o trabalho, né? Porque ele quer ter um patamar de vida muito alto, né? Quer ter carrão, quer ter não sei o quê, casão, viajão. Sim. E começa a trabalhar feito um condenado, né? Então, assim, eu sempre evitei isso aí, nunca caí nesse risco, graças a Deus, mas fiz uma acordo. Digo, se é o momento, a gente vai trabalhando muito alguma coisa, você me chama a atenção e tudo. Então, assim, se não tiver 6 pilares, não tiver muito bem sedimentado nessa ordem que você falou, tudo cai. Recentemente eu batendo um papo com um diretor de um hospital privado, falei, pô, cara, essa geração de médico agora não quer trabalhar final de semana, cara, quer viajar final de semana, tudo. Porra, graças a Deus, cara. Que bom que talvez a gente esteja em um momento de mudar mesmo essa mentalidade, você talvez ganhar menos, aí, e ter um juízo para poder trabalhar naquele momento, né? E corrigir essa remuneração de plantão, que é uma das coisas que eu acho mais absurdas. Vender hora, né? Não é nem o fato de vender hora. Só vender hora. É o fato de que na maioria dos cantos, o plantão noturno vai pagar o mesmo valor de hora do plantão diurno. Cara. Meu amigo, o porteiro lá do prédio, que são gente boa, gente ótima, mas o valor é diferente. O cara é insalubre trabalhar à noite. Fisiologicamente, né? Fisiologicamente. Aumenta o risco cardiovascular. O problema é que a saúde foi, não, o plantão começou a encarar o plantão noturno como um extra. Não. O plantão noturno era para ser um excludente de outras coisas. Se deu plantão noturno, então de manhã e de tarde, no dia anterior e no outro dia você não trabalha, né? E não dá. Se você fizer isso, né? Então não vale a pena. Então você tem que dar tudo isso aí. Tem uma hora que a conta chega, né? Tem uma hora que a conta chega na saúde, cara. Dá não, então sim. A conta chega, né? Eu acho que o pessoal também deve estar abrindo mais olhos para isso, não deve estar também mais caindo na sedução, né? De ter carrão, né? Viajão. Mas é complicado. Tá, mas e hoje consultório, cara, como é que é viver de consultório? Tem um podcast agendado com minha esposa também, que ela, quando entrou para trabalhar de consultório, na especialidade cirúrgica, né, consultório, faz muito consultório,
Quando ela entrou para trabalhar, ela sentiu muita dificuldade. Como é que é o dia a dia do teu consultório? Hoje tu atende só particular, atende convênio também, como é? Pronto. Consultório sempre foi um foco. Eu gosto de trabalhar com consultório, gosto de trabalhar com paciente. E eu fiz uma estratégia bem clara desde que eu comecei. Eu comecei atendendo alguns convênios que remuneravam um pouco melhor, mas só, no fundo, era só para não acharem que é boçal. Porque assim, o cara acabou de terminar a residência, tu atende convênio? Não atende convênio. Foi muito nesse sentido. Entendi. Porque daqui que você explicasse que um convênio paga R$ 80 uma consulta, aí tem um retorno, ou seja, fica 40 para cada, você tirar um imposto, fica 30 para cada, você pagar o custo da sala, fica R$ 10 no final das contas. E o paciente desmarca? E o paciente desmarca, confirma e desmarca. Então, assim, eu até comecei a... Desmarca não, né? Não vai. Vai. Eu comecei atendendo muito nessa estratégia, nunca fiz Unimed, porque eu só trabalho, né? Sou clínico, então só trabalho com consultório. Cirurgião até entendo que precisa fazer, mas nunca fiz Unimed, tinha que pagar para entrar, nem queria tirar esse dinheiro de volta e você fica amarrado, enfim. E aí, aos poucos, eu fui tirando alguns convênios. Em paralelo a isso, eu fui gerando uma carteira de pacientes, né, de onde eles vinham. Trabalhei em emergência, tinha sempre o cartão, sempre atendi bem os pacientes. Então, o paciente ali, não estou atendendo bem, pediu o cartão, então virava paciente. E pacientes que acompanham a nível hospitalar, você trata natural, por cuidar bem, né? Então, eles se interessam de ser acompanhado por você, paga, topam pagar por isso. Assim como eu, quando eu sou paciente. Os médicos que eu vou, a maior parte, hoje são particulares, porque querem dar um tempo de consulta razoável, querem dar um celular para você ter acesso o tempo todo. Eu dou meu celular para todos os pacientes, né? E respondo todos. Então, você não consegue atendendo 15 no turno, para fazer valer a pena, né? 15 de convênio, dar celular para todo mundo, dar um tempo adequado para todo mundo. Então, eu prefiro atender 4, 5 por turno. E assim, se você tiver paciência e uma estratégia, e manter aquela estratégia por um bom tempo, os pacientes vão aparecer, vão gostar disso. Cara, e assim, cardiologia, me corrige se eu estiver errado, tem uma vantagem, assim, dificilmente o paciente tem alta da cardio, né? O cardiologista, eu falo que ele é o clínico geral do doente, né? O cara tem um cardiologista ali pra se chamar de seu, né, cara? Ele é o clínico geral do adulto, ele era o clínico geral do adulto e do idoso, né? Tem aparecido, graças a Deus, os geriatras, então assumindo esse papel, né? Mas ele acaba sendo um clínico geral do adulto, até porque são as doenças que mais matam, né? As cardiovasculares, disparar, né? Se você juntar infarto e AVC, Sim. disparar, dá 3 vezes a que vem depois, né? Então, nessa faixa etária mais maior. Então, é o que o pessoal tem mais medo, então acaba seguindo. Então, a quantidade de mercado é muito grande, né? De pacientes nesse perfil. E deixa eu te perguntar, qual o grosso de tipos de paciente no teu consultório, de patologias mesmo, eu digo de patologias. O que é que aparece? Popularmente dizendo, o que é que aparece? Geralmente, eu acabo acompanhando muito, eu tenho um viés da cardiologia do esporte, né? Sim, eu tenho me especializado muito nessa área, faço avaliação, acompanho muito atleta, então hoje uma parcela grande dos meus pacientes são atletas ou desportistas, certo? Então é aquele cara que não tem nada mesmo, é para avaliar desempenho, é para fazer check-up, porque eles estão num nível de esforço muito alto, que pode ser trigger para um mínimo problema que ele tenha. E eu sempre dizia também que meus pacientes têm doença. Meus pacientes são graves, pacientes com insuficiência cardíaca, doença coronariana grave, tudo. Eu tenho pouco paciente do check-up. Esse paciente do check-up, da hipertensãozinha leve, ele acaba... Não, eu vou que no que tiver mesmo no convênio, ele não é um problema tão sério a princípio, né? Então ele não vai muito atrás. Mas meus pacientes ou são muito doentes ou são muito atletas. Eu tenho os dois extremos. Eu não fui lá ainda, fui quebrar as máquinas lá de teste. Mas tu vai de muito doente ou de muito atleta? Tá certo. Cara, porque isso é importante, né? Porque assim, às vezes eu marquei de conversar com o Danielzão, que é cardiologista também, que vai fazer consultório, tá enveredando na cardio. Carlos Benimo, referência. E assim, entender o que é que aparece no consultório, né? O que é o dia a dia no consultório do cardiologista, a gente vai trazer neurologista também, enfim, para entender o que é a rotina da especialidade. E você acumula na tua atividade profissional tanto a função de assistente quanto de empresário.
Como foi que o empreendedorismo surgiu na tua vida? As influências, né, da faculdade, né? Comecei a envolver com CA, com coordenações, eu cheguei a ser diretor nacional de intercâmbios, né? Eu era responsável era pelos gringos que estavam vindo. Então, todos que vinham para o Brasil ali, 500, 700 no ano, era eu que alocava, eu fazia isso. Então, assim, sempre fui me envolvendo com gestão. Minha mãe é economista, então ela sempre teve um cunho gestor e tal, parará. Eu sempre gostei de matemática. E aí eu, né, enfim, tinha essa influência dela também. E meus pais tinham um consultório, uma clínica, era mais para consultório mesmo, porque era basicamente meu pai e 1 ou 2 médicos, não era grande não. E aí sempre ficava, não, quando o Rafael se formar vai trabalhar lá e tal, sempre tinha a história como é que você mentalizar a coisa, né? Eu não acredito muito não, mas acabava sendo um objetivo, né? E acabei me influenciando. E onde eu chegava, eu assumia posturas de coordenação, de liderança. Então, Mas isso vem, tipo, inerente à tua personalidade. inerente à personalidade, né? Desde a faculdade, aí organizava do CA e tal, mas foi aumentando com o tempo. À medida que você vai se envolvendo com uma coisa, essa coisa vai aumentando, né? Então, à medida que você vai se envolvendo com gestão, com coordenação, isso vai aumentando. E aí foi dessa forma, acabaram as coisas aparecendo, o pessoal vai lhe empurrando também, o pessoal adora quem vai fazer isso, né? Muita gente... Aquele negócio, o cara tá dando resultado, aparece coisa pra ele fazer. Médico, via de regra, não sabe fazer conta, velho. É isso que eu falo. Eu fico doidinho, eu não vou citar... Via de regra, não sabe fazer conta. Eu não vou citar nomes, né, de instituições, mas assim, você sabe fazer conta, né? Eu sei fazer conta, mas ao pé da letra, se a gente for sentar na mesa com gestores, a gente não sabe de nada, né? E a gente, ainda assim, dentro do meio médico, a gente ainda sabe uma coisinha a mais. E eu não entendo, às vezes, como é que pegam hospitais gigantescos que movimentam 10, 20 milhões, 30 milhões. E hoje, ainda hoje, em pleno 2023, como diz o meme, o diretor-geral são médicos. Eu não acho, minha opinião. Cortes polêmicos. Eu não acho. Aqui, ó, vamos cortar só essa parte aqui e jogar com as cortes, né? Me diga uma empresa que movimenta 30 milhões de reais por mês, que o gestor não tem uma formação técnica direcionada para a gestão. Não tem, cara. Tem, na medicina, né? Só. Os hospitais aí que a negada deixa médico gerindo, médico muitas vezes sem uma formação, nem um MBA, né, para isso, né? E eu acho temerário. Aí cai perigoso, né, cara? Cai eficácia, cai governança, cai tudo. Aí fica aquela informalidade, né? Como a gente vê muitas vezes, né? Que às vezes, é a mesma quando o cara forma, aí o cara recebe, eu costumo dizer, o cara recebe assim, vem dar o plantão aqui, a hora é tal. Aí o cara só recebe aquele negócio, a hora é tal. Ele não conta, não bota lá a quanto que ele vai gastar por deslocamento, o imposto que ele vai pagar no final do ano, imposto de renda. Ele não sabe, igual que você falou no consultório, beleza, R$80, a conta que o cara faz é assim, R$80 eu vou atender 20 noites ao dia. Eu vou receber X. Tá dando desconto o vetor, o tempo de deslocamento dele, o tempo que ele vai precisar de conversar com o cara, sabe? E tudo isso tem que estar embutido na tua hora trabalhada, né? Na tua hora de trabalho, né? Então a gente, cara, médico via de regra não sabe fazer conta e a faculdade não ensina isso pra gente, né, cara? Eu também tenho minhas críticas à nossa formação, né? Porque ela é meramente técnica, né? Mas não adianta de nada você chegar no mercado e ser só técnico. Você tem que saber comercial da coisa, tem que saber de finanças, tem que saber de... Até como, até como cobrar do convênio, cara. Às vezes o cara termina a residência e não sabe nada de código. Qual código você vai botar? Você nem sabe. Se você quer botar uma instituição de saúde, você não sabe quais são os alvarás. Essas coisas básicas que você tem que fazer. Sabe nada, né? Você não sabe nem que não. Procura um contador e procura... Nem isso você sabe. Então, na minha faculdade, a ponte da Sabiaguaba aqui... Sim. Passo lá todo dia. Pronto. Passa lá todo dia pra ir pra cá. Tava construindo na época. Eu tive uma aula lá. O cara dizendo o impacto da ponte no mangue da Sabiaguaba. Pra mim, médico. Na época da faculdade, é massa. Passei. Você tá nem aí. Aí parar pra pensar, pra que eu tive essa aula? Era muito melhor ter tido uma manhã de aula de Excel. Ia ajudar demais. Então, assim,
Acho que a faculdade também é outro local, outra instituição que merecia, né, melhorar aí, ó. Eu acredito até que deva estar. Eu confesso que, como eu tô longe da graduação, acho que você também tá longe da graduação, a gente tá mais com residente, né? Na assistência ali. Eu acredito até que já deva estar havendo essa mudança. Eu espero, de fato, que deva estar havendo essa mudança, né? Porque a gente vê a real necessidade. Agora, sim, pelos residentes que a gente recebe, a gente vê que a galera não tem noção. Quando o cara pergunta assim, quanto é líquido? Eu digo, já encerra a conversa. O cara, quanto é líquido? Meu amigo, aí é complexo a conta. Você não sabe. Vamos sentar aqui pra gente conversar aqui uma semana. É porque eu quero saber o líquido. É complicado. E hoje, quais são os teus projetos como empresário? Fala um pouquinho. Cara, Tu quer começar o quê? Pelo ICA ou pelo Centro Cardiológico? eu tô envolvido, assim, à frente, né, dos projetos, né, que é o ICA, que é a clínica que é dos meus pais, em que eu virei sócio, que vem crescendo muito, principalmente nesses últimos 10 anos, né, 2014 para cá, e a Pulse. Qual é o projeto pro ICA? Agora é solidificar mais, a gente cresceu. Qual o teu cargo lá? Você tem um cargo, você é tipo diretor executivo? Sim, eu sou o diretor administrativo hoje, certo? E agora, assim, diretor médico também. Assumo as duas funções lá, é um pouco diferente da Pulse. Certo. Porque lá, basicamente era eu e meu pai, né? Assim, minha mãe. A minha mãe fica mais a parte de finanças ali e tal. Eu que faço contato com a maior parte dos médicos agora, assim, há algum tempo já tá meio que automático lá. Os médicos já indicam outros e vai chegando e tudo não depende mais de mim. Mas por muito tempo era eu ir atrás, chamar, convidar os colegas. E a gestão também, né, da coisa, sou eu que faço também. Papai, ele queria só ficar nas consultas dele, tá certo, né? E é o sonho da tua vida também. Que é total, já vou treinar no meu filho, tá com 2 anos, 3. Aí ele, assim que puder, ele já assumir lá e eu ficar só ali fazendo os testes e tal. Então, o projeto pro ICA, o ICA ele tá num patamar hoje satisfatório, né? Quando a gente chegou lá, quando eu comecei lá, em 2014, aí da agenda ainda era manual. A clínica tinha, 4 computadores e tinha 3 médicos atendendo. Hoje o ICA ele tem quase 50 médicos, né? A gente não tá mais só na cardiologia, tá? Tem psiquiatra, nutricionista, endócrinos, cirurgiões, radiologia geral, ultrassom, né? Mas o meu intuito o médio prazo agora é mais solidificar isso, melhorar processos, melhorar a experiência do cliente, que a gente acha que tem muito a melhorar. E solidificar mais lá. A estrutura tá bacana, hoje a gente, comparando, né, com 10 anos atrás, a gente tem em torno de 40 computadores, tem central, e tudo isso demanda trabalho, demanda prestador de serviço. Tem então, em 2014 pra cá, né? Isso tem 9 anos. 8, 9 anos. Foi. Os custos tem muita dedicação, muito investimento e tudo crescimento fisiológico. A gente nunca fez financiamentos assim para colocar e tal, não. A gente fez alguns quando surgiram oportunidades, agora para algumas reformas e tudo, mas tudo coisa muito enxuta, muito tight, né? E aí o intuito lá é mais fazer isso. Se lá a estrutura é nossa, então se forem aparecendo oportunidades, se pensar em crescer, colocar um segundo andar, mas isso é coisa mais a longo prazo. Nessa dor de cabeça eu não estava muito afinado, até porque hoje lá sou eu, não sei que aparecesse alguma coisa, uma oportunidade de uma sociedade e tal. É difícil, né, cara? Difícil. Como é difícil ser empreender no Brasil e... Eu queria que a Cora comprasse, a Cora comprou. Não, eu queria que você comprasse a gente e eu ficar só... Mandar um abraço pro Vitor aí, Vitor. Tô levantando a bola pra ti aí, Vitor. É do lá da outra. Vitor Moreira, tô levantando a bola pra ti aí, viu, Vitor? Tá quicando. Mas o Redditor também quiser comprar o caminho. Sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse. Aí eu fui dar uma palestra só um corte antes da palestra no Congresso Brasileiro, né? Aí eu falei assim, eu queria declarar que eu não posso conflito de interesse nessa palestra, não porque eu não queira, se alguém quiser me patrocinar, então o show. É o menor problema. É a mesma coisa aqui também. Não tem conflito de interesse aqui no podcast, mas quem quiser patrocinar, a Cora quiser, tamo junto, pode chegar junto aí. Então, assim, o intuito lá hoje é esse, né? E se surgiram oportunidades, parcerias e tudo, crescer. Mas o meu intuito agora é mais solidificar lá, melhorar tudo isso. Na Pulse, né, que fica dentro do São Camilo, é a clínica de cardiologia dentro do São Camilo, parceria bem bacana e tudo.
A gente também chegou no patamar que a gente queria, né? Em termos de Lá são outros softwares, né? Lá é outra empresa, né? é outra empresa, nada a ver. Os softwares, o que tem de igual de um para outro sou eu só, né? Certo. Lá somos eu, Carlos Mota, cardiologista, ecocardiografista, Daniel Brandão, também é cardiografista, e o Dr. Oscar Bittencourt. Sim, então são 4 sócios, né? Sociedade é um casamento, e ali é um casamento muito bom, assim. Nunca tive... O casamento deu certo, né, cara? 7, 8 anos de sociedade, nunca teve confusão nem nada, nunca teve que apelar para o regimento, para saber o que não. Tudo é muito resolvido facilmente, tudo. Então, também, Deus tem abençoado lá, né? Pessoas sérias, você conhece quase todos, né? Pessoas sérias, trabalhadoras, então assim, e lá tem crescido, né? O intuito de lá foi criar um serviço de cardiologia com o que a gente julga interessante, julga importante, e com as pessoas que a gente quisesse, então isso aí tem acontecido lá. A gente tá numa fase, né, renovou o contrato com o hospital, por mais 5 anos e tudo. Fizemos ano passado um processo de brand, né, mudamos a marca para poder né, ter um pouco de independência também, se a gente quiser abrir outras unidades e tudo. Lá é um processo que ainda está mais em crescimento, está mais em ebulição. Já teve algumas conversas de abrir sociedade, né, mais na parte sul da cidade e tudo, mas a gente também fica muito reticente, às vezes, da quantidade de trabalho que isso demanda, né? A gente tem muito trabalho lá. O tamanho do passo, né? O tamanho do passo e se o passo vale a pena, né? E se o passo vale a pena, porque aí, beleza, vai ganhar mais dinheiro, não vai ganhar mais dinheiro, pra quê? Daqui a quanto tempo? Assim... Exige É porque às vezes, isso é interessante falar, que às vezes a galera que tá do outro lado, acha que o negócio é não ver o que tá por trás, né? A quantidade de energia que é dispensada, que você aplica para criar um negócio, para planejar, né? A galera não enxerga isso, pô, o Rafael tá rico. Tem 2 empresas, tá rico. Né? Agora alguém compra, se alguém comprar, aí é outra conversa. Até lá, total, né? Até lá eu sou o meu melhor funcionário. Tem mais trabalho, às vezes sábado à noite eu mandando as planilhas lá e tal. A galera às vezes enxerga, eu escuto muito a galera falar isso aí. Cara, quando você empreende, começa um negócio, pô, você demanda muita energia. É assim, você não ofere lucros da parada, né? Beleza, crescer a ponto de alguém chegar e, pô, comprar, aí pronto, você pode ficar milionário, um negócio desse. Mas, pô, quantos por cento das empresas que são abertas no Brasil, que chegam a crescer, tem um valuation a ponto de alguém comprar? Pequeno. Não chega a 1%. Né? Não chega a 1%. Assim, tem uma galera que trabalha muito, mas não consegue se posicionar no mercado. Então, assim, eu até, para entender mesmo tua visão de mercado, tu acha que vai chegar algum momento que a Pulse vai concorrer com o ICAR? Não, assim, o mercado de cardiologia, como você não falou, é muito paciente, né? Então, assim, demanda tem, né? Por um bom tempo, meu problema é chegar a concorrer, mas pelos médicos e não pelos pacientes, entendeu? Entendi. A quantidade de médico disposto a trabalhar nesse tipo de empreendimento era pequeno, porque os convênios, né, pagam mal, não sei o que, e a gente vai brigar com o convênio, vai tentar melhorar, vai tentar otimizar aí a remuneração. Então concorreram por um tempo, mas hoje não. Hoje funciona muito em parceria, muitas consultorias, algumas coisas que a gente vai fazer, faz em parceria. Isso é uma vantagem, né? Isso é muito vantagem. Eu vou instalar por exemplo, eu instalei as duas clínicas têm sistema de telefonia de call center e sistema de WhatsApp. Eu mando um instalar a telefonia e o outro fazer o WhatsApp. Cada um gasta sua energia, depois faz só o escampo. Então, ao pé da letra. Na hora de negociar, ajuda muito. Na hora de negociar, negocia junto. Então, assim, equipamento reserva. Eu tenho... As duas clínicas têm as mesmas coisas. Então, do equipamento A, o ICAR tem o equipamento reserva do A. Do B, a Pulse tem. Então, se quebrar uma, empresta para outra e tal, e você tem menos xerifado, essas coisas. Então, ajuda muito, na verdade. Eu fico transpolando experiência de um canto para outro. Onde funcionou, eu levo para outro. Onde não funcionou, a gente não vai nem em frente. Eu te perguntei isso porque o que acontece? A gente tem passado por isso aqui, porque assim, para o Emergency Dogs, o foco é educação e medicina de emergência. Nossa missão é
elevar o nível da qualidade do ensino e medicina de emergência do país, ponto. Então, assim, às vezes quando aparece uma outra oportunidade, como por exemplo, gestão de mão de obra médica, uma mentoria de carreira, outra coisa, a gente prefere não desvirtuar o foco do negócio, né? E eu acho que talvez o caminho seja isso mesmo, ter uma, duas, três empresas, cada um mantendo o seu foco, um foco bem claro, né? Foco bem claro e todas dentro do grupo para economizar a parte administrativa e financeira, a parte de física, almoxarifado de estoque, parte de TI talvez seja um caminho que todo mundo não tem receita, não tem mágica, né? A galera segue muito essa receita de bolo aí, né? Enxugar os custos, bicho. Tá difícil, né? A galera acha que é fácil. Perguntasse o Carlos Mota, né? Várias pessoas chamam a gente, quer parceria, não sei o que. Cara, a gente não vai, né? De clínica top, que queriam abrir aí de cardiologia, não sei o que, do exercício e tal, então de outras coisas. Cara, é tanto que vai dar certo, vai. Mas, meu amigo, dá tanto trabalho, tanto tempo, né? Que tem que ver se vale a pena. Como eu te disse, beleza, lá na frente você vai ganhar mais dinheiro. Mas vale a pena sacrificar agora, né? Esses horários, esses convívios, enquanto as crianças são pequenas e tal. Será que vale a pena? Será que isso aí... São as escolhas, cara. Escolhas, cara. O pilar, aí volta pro pilar, né? Exato, você tava pensando nisso agora. Aí vai desequilibrar, e aí o trabalho vai desequilibrar, muito provavelmente a saúde, né? Vai desequilibrar a família, vai desequilibrar o trabalho, aí você vai dar estressado, vai brigar e tal. Então, assim, a gente quase entrei em mais um empreendimento aí recentemente, no hospital aqui perto, que era para começar pequeno e tal, todo mundo perguntava, meu amigo, pra que eu tô entrando nesse negócio e tal, vai dar muito trabalho e tal. Mas aí, graças a Deus, a conversa desandou, mudaram os diretores, aí a coisa esfriou, né? Mas tem que pensar bem, cara, assim, entrar no empreendimento, porque como você falou, até pra ter essa aguinha aqui, pra mim que tá bebendo, tá super fácil. O caminho pra ela chegar até aqui. Alguém teve que comprar, esse copo teve que ser lavado, vai ter que ser... Assim, dá trabalho. Dá muito trabalho. Fazer aquilo dá trabalho. Tô vendo aí, né, galera? Vocês estão vendo aí, a galera que às vezes vê, eu passo muito por isso, que a galera só vê o resultado, né, cara? E hoje, tipo, rede social, a galera mostra o resultado bom, sim, o que deu certo, né? Ninguém quer mostrar o que dá errado. Por isso que às vezes eu falo, é difícil, cara. A rotina é difícil quando você começa a ter, por exemplo, você tem quantos funcionários hoje sob sua responsabilidade? Cada clínica é pequeno, são uns 13, 14, cada uma delas. Essa faixa. Tá falando de 30 famílias, né? Mais prestadores de serviço, né? Porque terceiriza aí também direto. Terceiriza muita coisa. Terceiriza muita coisa. Então, assim, mas é exatamente isso que eu penso. Por exemplo, a gente e essa responsabilidade que você citou é muito importante. A gente se preocupa bastante. A gente tem algumas ideias aí para melhoria de qualidade de vida dos funcionários, tipo turno off, a gente tem sentido muito, turno off, plano de saúde, tudo isso tem que ter viabilidade financeira, né? Mas a gente tem pensado muito nisso, a gente faz, nas duas clínicas, o projeto, eu também me cuido, né? Porque às vezes você trabalha numa clínica de radiologia e você já fez alguns exames, não fizeram, né? A maioria são mulheres que atendem, né? A mulher é mais receptiva, então uma parte são mulheres, os nossos funcionários. Então nunca fizeram, então a gente tenta trabalhar esse cuidado. Durante a pandemia não demitimos ninguém, entendeu? É uma clínica fechada, né? O vermelho truando, né? Então assim, a gente se preocupa muito com isso. Eu acho que talvez seja para quem é empresário, tem famílias que dependem de vocês, talvez seja o maior peso da responsabilidade de manter o negócio sustentável para isso, né, cara? E eu também uso isso aí para tentar motivar. Eu digo, gente, isso aqui tem que funcionar, isso aqui... Por exemplo, pra gente que é donos, vai ser péssimo se fechar, se não der certo. Mas a gente trabalha em 7, 8 anos, vocês trabalham só aqui, então vamos fazer, isso aqui é de vocês também, né? Então eles vestem a camisa. Você falou uma coisa, vocês também. Hoje na tua empresa, vocês trabalham com algum tipo de PL ou não ainda? O que é PL? Participação em lucro, alguma parada? Pronto, sim, é porque eles não sabem ainda, mas já tá definido. Era para ser... Nossa, vocês estão vendo aí, foi mal. Não, a gente tá com alguns projetos nesse tipo de melhoria de qualidade de vida. Acho que é importante, né? Mas participação dos lucros.
Mas isso também tem que ser... Se tiver lucro. Não, agora... Quando tiver lucro. Agora tá tendo, na Pulse tá tendo, né? No IK, o IK ele trabalha muito com ISEC PM, o lucro é lá embaixo. É mais difícil você viabilizar, né? Mas a gente instituiu esse ano, né? Era para ter acontecido em janeiro, mas toda a situação que eu passei, a gente acabou... Sim. E depende, a parte administrativa depende de mim, então acabou não acontecendo, né? Então não sei quando vai rolar, mas... Vai rolar. Vai sim. Né? A gente vai trabalhar isso, participação dos lucros e tudo. Todas essas ferramentas, né? A gente é uma empresa pequena, então não existe muita ascensão vertical, então a gente trabalha um programa de ascensão horizontal, se a carreira e tudo, para elas, os funcionários como um todo, né? Então a gente tem massa, cara, que a gente tenta né, dar qualidade de vida para todo mundo ali, porque... Que massa essa preocupação. Isso é com saúde do colaborador e tudo, né? O Ricardo tem um funcionário há mais de 20 anos lá. É mesmo, né? Funcionário que tem mais de 20 anos. Guarda a tua idade. Um nível pequeno, criança lá. Que mais essa lá? Me viu saindo do colégio, pai. Me viu saindo do colégio indo lá. Que era do lado do colégio Batista, sim, ali. A gente tem e dá o gás. Trabalha só, não tá acomodado não. Massa. Temos vários funcionários com 10, 15 anos, entendeu? Então assim, a gente tem pouca rotatividade. Te perguntar uma coisa, Marcelo. Tá chegando ao fim da nossa conversa, não vou tomar muito tempo lá. Nos dias ruins, que você tem dias ruins, todo mundo tem. O que é que te faz levantar da cama e trabalhar? Família. Mas, Pra que, amigo, dia ruim é meu. Se vir com isso, né? Tem 3, chupa essa manga. Chupa essa manga e te vira, assim. Eu tenho um lado espiritual muito forte, sabe, né? Sou evangélico, sou autista. E a Bíblia é muito clara, assim, né? A vida você vai ter aflição. Não tem nenhum lugar na Bíblia, se a gente for atrás lá, que diz que a vida é só felicidade, é tudo. Né? O pessoal prega muito a teologia da prosperidade. Eu não sou muito a favor da teologia da prosperidade, não. Não vejo. Sou profundo conhecimento da Bíblia também, mas não vejo muito embasamento nisso, não. Na vida a gente vai ter aflição. Agora, a gente vai ter que enfrentar as aflições com alegria, né? Porque a gente tem salvação, a gente crê na salvação e tudo. Então, assim, isso me faz, né? Caralho, é isso mesmo. Ter aflições, tem vários casos lá, Jó passou pressão. Na verdade, quem foi que não passou, né? Então, tem que enfrentar. E aí eu lembro das crianças, tudo, bichinho acorda, não sei, vão dar abraço, como se não tivesse nenhum problema na vida. E não tem ainda, né? Então, cara, não vou vivenciar o problema, você tem muitas coisas boas para vivenciar, né? Eu sei que você comentou do seu lado espiritual e tudo, mas dentro da tua rotina, a gente precisa, principalmente a gente trabalha tanto na assistência, quanto na educação, quanto na gestão das empresas e tudo, a gente precisa ter válvulas de escape no momento ali. Além do momento com a família, né, que a gente também lá em casa, a gente tem esse hábito de cultivar nossas noites. E a gente tem um pai que não trabalhar no domingo, por exemplo, né? E eu acho que a gente procura cultivar isso, esse momento, essas horas com a gente. Pra gente. Mas tu tem alguma outra válvula de escape? Tirando o racha do tempo. Às vezes a válvula estoura um pouco. Tirando o racha. Você mede uma vez ao ano. Acontece. Não, mas o racha, né? O nosso racha aí tem 10, 12. 12ª temporada. Essa é a segunda temporada, então é o racha, né? Pra quem não é do Ceará, racha em outros lugares é conhecido como pelada. Exatamente. Por aí, futebolzinho, né? Futebolzinho. Então eu tenho futebol, né? Tento sempre estar fazendo atividade física, né? Eu gosto de correr, então atividade física extravasa não. Demais, né, cara? Atividade física ela extravasa demais. Então assim, eu tenho muita, não citei, mas ainda faço muita coisa também na igreja. Eu sou líder do pequeno grupo, né? Um grupo de casais que acontece semanalmente, a gente se reúne e tal, enfim, tem uma série de atividades. É lá em casa normalmente, então assim, ter essas atividades, isso me dá prazer, isso me dá é um válvula de escape também. E ajudo também no Lar Days. Eu já sim, não sei de doação, sim, essas coisas, né? Eu ajudo lá, sou conselheiro e estou à frente do projeto lá, o projeto Amigos do Lar e tudo. Então isso também são trabalhos que me causam prazer assim, de fazer e tal. Acaba envolvendo planilha de novo. Envolvendo. Então eu gosto bastante. Então são essas coisas, atividade física, né? As atividades
da igreja, as atividades, né, com a família, isso aí é válvula de escape. Assistir um filme, tomar um vinhozinho. É bom. Vinhozinho também é bom. É bom mesmo. É bom. Mas não vai segurar por 6 meses, né? Você... Não, vou beber só. Ai, pode? Pode. Como é que sente? Não, pô. Vinhozinho pode, vez por outra pode. Cerveja, Só que cerveja terça-noite. se for uma long neck forte, É saudável, né? mas assim, pô, tem que castigar na academia, na atividade livre, por aí vai. Te perguntar outra parada, Rafael. Lei, cara, tu tem o hábito de ler fora a medicina, que é importante. Não, mas me forço pra ler. Não gosto de ler, acho sacar, sou muito ativo, eu gosto muito da atividade. E aí eu não tenho esse hábito, nunca criei esse hábito. Meu pai era poeta, academia faltava às vezes de letras, mas minha irmã também escreve bem, minha irmã é artista, deu para as artes fui eu, lá em casa. E aí eu não tenho, mas eu me forço a ler. Agora, o tempo é escasso. O tempo é escasso, né? A medicina hoje, se você não lê, meu amigo, em um mês você já tá ficando para trás. A gente tem que estar A gente precisa ler muita medicina, né, cara? Acho aí o tempo. Tá até falando, sexta eu tô no off aqui no escritório, ninguém vem, libero todo mundo. Tem área não para trabalhar aqui, então quero conversar. Queria trabalhar aqui sexta-tarde. Tem só pra sexta? Só para sexta-tarde. E também eu não vou postar o sexta-tarde. Então, assim, eu tava falando, sexta, pô, tava saindo lá do HGF. Aí a Nicole tinha acabado de mandar um artigo massa sobre emergências oncomatológicas. Rapaz, vou ler esse artigo hoje, tomando uma taça de vinho. Puta que pariu, que mel. Desculpa, palavra não. Aí o interno olhou assim pra mim, pô, doutor, teu passatempo vai ser... É bom demais, gostei. Pô, mas legal demais, pô. Tomar um vinho, eu achei irado, sabe? Pô, vinhozinho, lendo o artigo, pô, foi show de bola, cara. Então eu invejo, assim, às vezes eu pessoa deitada numa rede lendo um livro, assim, aleatório. Tipo, mano, a pessoa tem o tempo. A pessoa tem a liberdade mental. Eu fico logo agoniado, eu digo, vou correr, vou fazer alguma coisa e tal. Mas eu tô me forçando. Eu tô me forçando também, sabe? Porque assim, quando eu era adolescente eu lia muito. Minha mãe também é poetisa, né? E assim, eu lia muito, pô, um mês de ler 6 livros, 7. Pô, eu lia, cara, adorava ler. Aí a faculdade de medicina me tirou um pouco isso, faculdade de medicina, residência, pá, me tirou um pouco isso. E eu tenho voltado. Tô com uns 8 livros comprados lá pra ler. Então assim, eu tenho poltronazinha lá no quarto, às vezes, pô, paro lá, leio a Bíblia. Eu tenho me forçado porque, cara, nossa vida é muito corrida, né, cara? Às vezes a gente precisa de um momento ali pra pausa, pra desacelerar, na verdade, né? Acelera. Porque depois que inventaram isso aqui, o WhatsApp, pá, né? Toda hora, Desde que eu peguei isso, botei aqui, já abri e foi borocado, que a luzinha acende, você vai, borocado aqui, eu peguei nele. A gente precisa dar uma desacelerada. Total. Eu tava numa época, como eu falei, agora minha rotina tá boa, mas teve uma época recente agora, desde a residência eu dou pouco plantão, você sabe disso. Aham. Pego mais tarde, peguei durante a residência, que você não tem opção e tal, mas depois eu dou pouco plantão, já deixei de dar plantão, nunca dei plantão em Natal, nem Réveillon, pra você ter ideia. Mas o único que eu caí, tava também numa época complicada, até hoje tem essa gratidão, o Daniel Brandão pegou, era no Natal, e eu quis viajar e tal, para ele pegou o plantão, nunca dei plantão Natal e Réveillon, não dou mais plantão noturno faz um tempo já, mas, compensação, meu amigo, acordo tarde, não acordo cedo não, né, assim, não consigo acordar cedo, acordo ali 6h30, 7 horas e tal, e se deixar eu dou mais, mas meu amigo também, depois que eu me levanto, tanto é que Gás, né, cara? saía pra almoçar às vezes com a Rafaela, que é minha esposa, dia de quinta tinha um horário que dava pra almoçar e tal, numa rotina antiga, eu parava e ficava, ela, o que foi? Eu digo, já vai dar o horário? Eu digo, não vai não, tá tranquilo, é só 1h30, o consultório, 2 horas. Só o tônus da energia. Tu vê aqui. Porque a comida não chega logo, tá? Então, assim, eu também fui reduzindo, fui compromissando, voltando a almoçar em casa, a maior parte dos dias eu não almoçava em casa, pra ganhar tempo, né? Pode usar. Se você organizar, cara, se você quiser fazer, você organiza seu tempo direitinho. Qualidade de vida, Gestão de tempo é uma coisa. Cara. Gestão de tempo é importante. Rafael, você falou, os soft skills, né? E eu até recomendo. Isso. Cara, tem um negócio, eu nunca me inscrevi, eu só fui nos cursos gratuitos. Eu vou me inscrever, que é a Escola Conquer. Sim. Cara, é massa aquilo ali. Assim... Consegue dar uma levada na sua produtividade. Outra opinião polêmica, né? Calma, tirando os charlatões, que dá 98%,
essa parte de coach, de assessoria, cara, isso é importante demais. É porque tem 98% de charlatão. Consultoria, né, cara? Consultoria, alguém que lhe oriente, alguma coisa pra você escutar. Alguém que viveu aquilo já, né? Que viveu. Então, assim, é muito bacana. Lá fora, nos Estados Unidos tem muito disso, né? Mentor, mentoria e tudo. Eu fui chamado uma vez, um cara, amigo meu, na verdade, marido de uma amiga minha, eu não respondi a tempo, aí a conversa morreu, mas que ele tem uma ONG que ajuda crianças que estudam e tal, e coloca mentores. Tipo, o cara quer medicina, pois tá aqui, o Rafael vai ser seu mentor e tal. E ele consegue recurso e tal. Aí eu perdi. Cara, eu acho que assim, acho que na vida você tem que ter um mentor, sabe? Você teve a oportunidade de ter seu pai, acho que foi um grande mentor pra você, né? Mas assim, pô, um cara ali, o maior investimento que você deve fazer é um cara que ele tá um pouquinho à frente de você ali. Liga pro cara, pô, vamos tomar uma vez por semana, conversar sobre Jota. Muitas vezes o cara já passou por aqui, pô, às vezes vocês sabem, né, cara? Às vezes a gente tá numa situação que nunca passou por aqui e às vezes, pô, você fica sentindo sem saída mesmo, né? O que é que eu faria aqui? Será que essa é a melhor decisão? Eu acho que isso é massa também, eu acho. Tem que ter. E trabalhar esses soft skills, né? Gestão de tempo, produtividade, né? Relaxamento. Aí um que teve recentemente, eu fiz, era sobre relaxamento, né? E falava de meditação, mas por isso que a gente acha que às vezes é besteira, eu não faço. Mas, cara, mas é massa. Eu faço todo dia. É massa. Assim, Eu tenho intervalo do almoço pelo concurso, bato ponto pra sair pro almoço, bato quando eu voltar. Eu tiro 15 minutos pra meditar. Você acha que é importante. E essa porra, isso e relaxamento e gestão do tempo, principalmente gestão do tempo. Gestão do tempo mudou meu vida. Agora, detalhe, esse relaxamento, essa coisa, é se você tá acelerado. Se você tá lento, não, aí você tem aqui. Às vezes. Não, por que não? Calil e Rafael, sério. Eu não vou mais trabalhar nem a sexta-feira, nem de manhã mais. É assim, se você tá acelerado, tá com produtividade alta. Porque às vezes você tá limpo com a cabeça. Você, pô, dá uma pausa ali, baixa mesmo ali o tônus adrenérgico, né? Pô, Importante. importante demais, cara. Então, vale a pena, é uma coisa que vale a pena ir atrás, né? São soft skills. Rafael, tu tem quantos anos de formado? 2009.2, Certo, então tem 13. vai fazer 14 anos, vou fazer. Pronto. Se você pudesse dar um conselho pro Rafael de 2009, de agosto de 2009, tá formando ali, julho de 2009, qual conselho você daria? Rapaz, são muitos. Rafaelzinho bem magrinho, terminando a faculdade. Cara, assim, Não pode ter muito não, é um só. não, eu sei. Só fazer o contexto. Eu não mudaria muita coisa. Por quê? Porque eu tive muito conselho. Né? Assim, eu me cerquei. Né? Assim, então, profissionalmente, teve meu pai, né? A parte de gestão, não sei o quê, teve minha mãe. Mas o conselho que eu daria, talvez seria... veja bem as coisas que você vai fazer, né? Você vai aceitar fazer. Eu também fiz muita coisa que depois eu não precisava, né? Entrei em algumas coisas que depois eu saía, porque não, tá bom. E isso, com a maturidade, eu já começo a dizer não com mais facilidade, né? Apesar de Aprender a dizer não. aprender a dizer não, Mas mais uma vez, se você é acelerado, já faz muita coisa. Para você que faz pouca coisa, você tem que aprender a dizer sim, né? Esse colega aí tem que de não pra tudo, né? De não pra tudo aí não, é brincadeira. Mas sim, se você é acelerado, você tem que saber dizer não. Se você não é muito acelerado, você tem que aprender a dizer sim. Então seria mais dizer não de algumas coisas, né? Pra você não gastar tanta energia, né? Mas no geral eu tive bons conselhos, eu gosto, né? Da trajetória traçada, né? Então sim, era mais só pra dizer não de algumas coisas às vezes. Mas, Rafael, cara, eu queria te agradecer. Agradecer de verdade ter vindo aqui. Foi um papo muito bom mesmo. Acho que vai ajudar muita gente aí. Eu já imaginava que seria um papo bom. Quis te parabenizar pela tua trajetória. Tanto profissional quanto pessoal. Pareceu o Faustão agora falando, né? E no futebol, No futebol. futebol também, sabe? Tem aqui, ó. Muito bom. Aí, Participei, eu tava no elenco, viu? Tava lá. Então, assim, cara, eu queria te desejar sorte na tua caminhada, que não é fácil, mas assim, que você continue principalmente impactando gente, mudando a vida de pessoas, que eu acho que isso é massa. Dá uma lembrancinha aqui,
do Emergency Talks. Eu acho que vai servir. Tem também aprendi que o nome desse negócio é Moleskine. Eu não sabia. Moleskine? Lá no restaurante. Tem, você também sabia do restaurante aí. Aliás, tem um também aí, não foi público, mas se quiser, tamo junto. Cara, obrigado, bicho. Uma camisetinha aí, tem 2 camisetinhas, uma do Emergency Talks e outra do Medicine Folk. Eu acho que serve aí, acho que serve. A magrinha. Lasca. Não, na verdade, assim, eu que agradeço, né? Assim que você chamou o Biló, porque sou entusiasta de ficar acompanhando o Instagram, né, da Emergency Talks, os seus, na verdade, assim, todos os projetos que você é envolvido, eu acho muito bacana. Até falei, aprenderam a dizer não, mas tem uns 5 ainda quero dizer de algum projeto pra gente trabalhar junto, né? A gente deu muito plantão juntos. Foi, né, cara? Né? Deu muito plantão junto. E o plantão funcionava, né? Então, assim, você é um cara que também que eu admiro muito, né? Da sua gestão, da sua capacidade produtiva, né? E que eu ainda, no futuro, se Deus quiser, a gente vai ter um projeto Pode ser, né, cara? Trabalho se cruzar aí. que eu espero. Como é que acha o IK e o Pulse nas redes sociais? Tem site, tem alguma coisa? Não vim preparado para essa resposta, mas tem, todos bem. Que eu sigo dois, não tem. Segunda, a Pulse é @Pulse Centro A Cardiológico. gente vai deixar na descrição do vídeo, né? Tá feito. Passa na descrição do lado. E do IK é @Clínica IK. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Segue lá. Porque o site é que é IK Clínica, que já tinha Clínica IK e tal, então o site é o contrário, né? E da Pulse é isso, mas só jogar no Google aparece fácil lá. Massa, mais uma vez, obrigado, Rafael. Você que tá em casa, que tá vendo a gente, dá uma olhada aí, tem um contato. Lembrar, a gente vai deixar aqui também o site do emergencytalks.com, né? Nossa empresa parceira desse podcast, com vários cursos. A gente está com preparatório para prova de título, tem cursos POGs pelo Brasil todinho, onde quer que você esteja, entra lá. Provavelmente vai ter um curso perto de você. Se estiver em Portugal também vendo a gente, com certeza tem turmas aí em Lisboa, Covilhã, Barcarena. Tá tendo turno regular lá. E tem um site também do Medicine Foco, você pode olhar, tem um bocado de coisa, tem uma listinha de interesse para entrar. Beleza? Até a próxima, show de bola.